Bom dia, amados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Hoje, 25 de abril, nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, que está em capítulo 16, versículos de 15 a 20. Marcos, capítulo 16, versículo de 15 a 20. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ao Evangelho, irmãos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide ao mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão em novas línguas. Se pegarem em serpente ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, nós hoje estamos partilhando o Evangelho de Marcos e a igreja hoje celebra a memória de São Marcos Evangelista. São Marcos Evangelista que foi discípulo de Paulo e de Pedro, fiel amigo dos apóstolos. Nós partilhamos o Evangelho de Marcos hoje e nós temos que abraçar a proposta que Jesus nos faz através dessa palavra no dia de hoje, a sermos como Marcos Evangelista, fiéis ao Evangelho anunciado pelos amigos Paulo e Pedro. Alguns biblistas dizem que Marcos conheceu Jesus, porém, os evangelhos que Marcos escreveu, o evangelho que Marcos escreveu, parte de uma narrativa de Pedro. Ele, por ser um fiel amigo de Pedro, ouvindo toda a narrativa de Pedro, foi descrevendo com fidelidade tudo aquilo que Jesus, em suas pregações, trouxe para nós. Se nós pegarmos o Evangelho de Marcos, ele descreve com exatidão o ministério de Jesus. Nós podemos ver todo aquilo que Jesus realizou com toda a precisão pelo Evangelho de Marcos. E ele escreveu ouvindo tudo aquilo que Pedro dizia que tinha vivido ao lado de Jesus. Então, a fidelidade. Jesus nos traz essa proposta no dia de hoje. Quantas vezes nós nos fechamos ao anúncio do Evangelho? À luz do Espírito Santo, nós precisamos nesse dia pedir a graça de nos abrirmos ao anúncio do Evangelho, seja ele onde e por quem ele for anunciado. Marcos aqui nos traz uma proposta de nos abrirmos pela graça a fidelidade da amizade, do companheirismo uns com os outros. É a partir da fidelidade, do testemunho de uma fidelidade a Marcos, a Paulo, uma comunhão dos evangelistas, que nós podemos hoje tirar todo esse benefício que os evangelhos, que é a própria vida de Jesus trazida para nós, narrada pelos evangelistas. Então, essa fidelidade fez com que hoje nós podemos ter tudo aquilo que é vida de Jesus para nós. Imagine se nos tempos dos evangelistas, pode ser que tenha havido, mas nós vemos pelos evangelistas, imagine se Marcos, ao ser chamado por Pedro para anunciar o Evangelho, ele fosse dizer, muitas vezes como nós dissemos, ou como nós ouvimos alguém dizer: nossa, quem pregou a palavra foi fulano, quem pregou a palavra foi ciclano. Eu não gosto quando ele prega, eu não gosto quando ela prega.
Eu gosto de ouvir o Evangelho porque nós não estamos abertos ao anúncio da palavra, que é o fato de o Evangelho estar sendo aberto e anunciado. Ele é a própria vida de Jesus anunciada segundo a quem está, a visão de quem está ali partilhando. Marcos aqui, na fidelidade a Pedro chamou, vamos narrar esse evangelho, e ele descreveu com precisão. Ele poderia, como nós, dizer: eu vou colocar as minhas palavras, eu não quero ouvir de Pedro, eu vou atrás de Mateus, eu vou atrás de Paulo, eu não quero ouvir de Pedro. Eu gosto de quando, e na verdade é isso que acontece para nós. E nós devemos de pedir hoje a graça do Espírito Santo, a graça de Deus e o poder do Espírito, para que nós estejamos abertos a todo e qualquer anúncio do Evangelho que venha por intermédio daqueles que, batizados, creem em Jesus. A partir de nós, anunciadores, para que a eficácia do Evangelho atinja o seu propósito de permanecer num caminho de salvação que já foi nos trazido por Jesus, mas que o anúncio desse Evangelho continua testificando e aumentando essa fé para que nós possamos levar para Jesus muitas almas nesse anunciar o Evangelho a toda criatura, enquanto o Senhor não está conosco. Hoje o Senhor, diz o Evangelho, o Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Então, a partir do batismo e a partir da fé, do convencimento dos próprios discípulos em anunciar a verdade que é Jesus, o próprio Senhor os ajuda por intermédio da graça para que, ao anunciar o Evangelho, o próprio Deus convence aqueles que estão ouvindo. E nós não precisamos de escolher pregadores, anunciadores, evangelizadores. Nós temos que nos atentar à palavra anunciada, porque a palavra anunciada é o próprio Jesus falando para nós através daquele que se dispôs pela graça e pelo poder do Espírito Santo a anunciar. Não só anunciar pela palavra escrita, mas com a própria vida. Uma vez que nós somos testemunhas da verdade e a verdade é Cristo, uma vez que nós estamos convencidos dessa verdade, a nossa vida se torna um verdadeiro anúncio. A nossa vida se torna um verdadeiro transbordar da graça de Deus, e nós convencemos através pelos sinais que o Senhor nos diz da palavra. O Senhor os ajudava e confirmava por meio dos sinais. A nossa fé e a nossa disposição em anunciar com perfeição a verdade que é Cristo, o próprio Deus convence pela graça aqueles que estão ouvindo. Que neste dia, a exemplo de Marcos, nós possamos sair anunciando o Evangelho a toda criatura. Tanto anunciar como nos abrir ao anúncio. Crer, porque nós somos batizados, então é movidos pela fé que parte de nós, que nós vamos convencer o mundo à adesão a Jesus Cristo. Por isso, irmãos, nesse dia, nós peçamos a Deus a graça de, a exemplo de Marcos, nós sermos companheiros uns dos outros no serviço de evangelizar e sair pelo mundo, evangelizando a toda criatura. Quem crer será salvo. Que o Senhor nos dê esta graça nesse dia e que nós olhamos para o anúncio e não para o anunciador. O anunciador é instrumento, o anúncio é a palavra, o anúncio é Jesus. Amém, irmãos? Que nós possamos nesse dia nos apossar dessa graça. Tenhamos todos um bom dia, ide ao mundo e anunciai o Evangelho a toda criatura.